E o assunto agora é reforma tributária. Governo e Congresso terão mais uma vez que aprovar uma reforma, terão o desafio aí de aprovar uma reforma tributária, um assunto que está sendo discutido há mais de 25 anos aqui no Brasil. E pela proposta em discussão atual, o sistema será simplificado, com a substituição de 5 tributos, PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS, por um imposto sobre valor agregado, o IVA. No relatório apresentado nessa semana, o deputado Aguinaldo Ribeiro, do PP da Paraíba, propõe novas diretrizes para o sistema tributário do Brasil. E a previsão do parlamentar é que a reforma seja votada na Câmara em julho, para depois, então, seguir para o Senado. Vamos falar sobre tudo isso agora com o deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. Ele que é o coordenador do Grupo de Trabalho da Reforma Tributária na Câmara dos Deputados. Deputado, seja muito bem-vindo mais uma vez. Uma boa tarde. Boa tarde, Carol. Boa tarde, telespectador da CNN. Uma alegria poder conversar mais uma vez com vocês. Alegria nossa, deputado. Inclusive aqui destaco que recentemente o senhor conversou com a gente, também ao vivo aqui na nossa programação sobre esse tema. E naquela oportunidade o senhor deu a seguinte declaração: temos que vencer. Quando falamos de reforma tributária, a desconfiança federativa, a desconfiança dos setores da economia, a desconfiança do povo brasileiro. Daquela entrevista para cá, houve avanços para driblar essas desconfianças? Carol, acredito que sim. Nós iniciamos o GT, o Grupo de Trabalho, com muita unidade, com disposição federativa pela reforma, compreendendo que com a reforma todos ganham, com diálogo com todos os setores da economia brasileira e também na esperança do povo brasileiro, de fato, desta reforma tornar o Brasil mais competitivo internacionalmente, mas também nacionalmente, porque hoje nós perdemos mercado interno para os produtos importados. Então, eu acredito que nós terminamos com esta confiança, com essa unidade. Acho que os parâmetros que o relator Aguinaldo Ribeiro e o GT apresentaram para a sociedade brasileira foram bem recebidos. Evidente que agora, Carol, nós precisamos revisitar todos esses atores para a gente fechar o texto final que vai ser submetido ao plenário da Câmara dos Deputados, agora mais tardar na primeira semana do mês de julho. Quero falar, deputado, sobre alguns desses atores, e aí me refiro a governadores e prefeitos, alguns inclusive tecendo críticas com relação ao texto, de olho no que podem perder em termos de receita. Como estão essas conversas e como seria essa forma de compensação para estados e municípios que vem na reforma um prejuízo? Então, os governadores, eles fizeram 4 grandes reivindicações, que eles tinham divergências. E os outros encaminhamentos, os governadores convergem. E os prefeitos, dos 5.568, eu diria que 5.560 prefeitos apoiam a reforma. Você tem os prefeitos das capitais que discutem ali o papel do imposto sobre serviço. Eles acham que esse imposto é um imposto que tem futuro. Mas, na verdade, hoje, esse imposto tem uma erosão fiscal enorme na sua base tributária. Então, de fato, nós queremos continuar discutindo com esses prefeitos, alguns prefeitos de capitais, para a gente encontrar um encaminhamento. Agora, em relação aos governadores, como o imposto ele deixa de ser cobrado na origem, onde a gente emite a nota fiscal, e passa a ser cobrado no destino, qual que foi o mecanismo encontrado que os governadores solicitaram? Criar um Fundo Nacional de Desenvolvimento Regional, que vai substituir esta política de incentivo regional, que, na verdade, tem demonstrado que é disfuncional, ou seja, todos perderam com essa renúncia fiscal, e o povo brasileiro não ganhou, porque, às vezes, esse incentivo fiscal não chega até o produto, o preço do produto ou do serviço para a comunidade. Então, hoje, nós entendemos que o Fundo de Desenvolvimento Regional é uma política mais estruturada, mais moderna, para a gente enfrentar os contrastes regionais, seja entre as regiões ou por dentro das próprias regiões, dos próprios estados, que também têm contrastes regionais de desenvolvimento. Então, o governo do presidente Lula, através do ministro Fernando Haddad, tem dialogado com os governadores
E a proposta é que a União ela possa aportar esses recursos nesse Fundo de Desenvolvimento Regional. Então, isso dialoga muito bem com os governadores. A segunda questão que os governadores reivindicam é a convalidação dos benefícios. Nós queremos garantir uma reforma tributária com mais segurança jurídica. Então, nós vamos garantir um modelo de transição que permita honrar todos esses benefícios fiscais nos estados, convalidados no PLP 160, que deu o prazo aí de 2032. A terceira questão dos governadores é o fundo de equalização. Não é fundo de equalização, uma conta de equalização que vai garantir por 40 anos a manutenção das receitas. Então, ninguém perde. Então, terá uma transição longa para os entes federados, tanto para os governadores quanto para os municípios. Pelo contrário, como a economia vai crescer, o Brasil vai se tornar mais competitivo, todos os estudos apontam um crescimento de 12% a 20% nos próximos 10 anos do PIB potencial só por causa da reforma tributária, e também um sistema de base ampla, porque no Brasil hoje a erosão fiscal na base tributária é grande, porque tenta separar o que é serviço do que é mercadoria, e os prefeitos das capitais sabem muito bem, é impossível no século XXI separar o que é mercadoria e o que é serviço. Se eu te perguntar, Carol, o celular, quando você compra, ele é uma mercadoria e não é serviço. Você compra ele como mercadoria ou você compra como serviço? Ele pode ser mercadoria e serviço ou ambos. Então, isso é impossível no século XXI. Portanto, quando a gente não separa mais o que é um serviço, o que é uma mercadoria, e faz um sistema de base ampla, o sistema vai arrecadar mais. E é possível ainda reduzir carga tributária, porque tem um ditado, quando todos pagam, todos podem pagar menos. Então, também isso é um benefício, que ao mesmo tempo vai garantir mais arrecadação para os estados e municípios. Então, eu acredito, Carol, que nós estamos encontrando aí as respostas, estamos ampliando os diálogos, nós estamos esperando, da Frente Nacional de Prefeitos, uma proposta para a gente estudar em relação ao debate da importância do imposto sobre serviço. O nosso relator, deputado Aguinaldo Ribeiro, esteve na Paraíba no Fórum Nacional dos Prefeitos das Capitais, então nós estamos aí em pleno diálogo. Agora nós vamos dialogar, 24 horas por dia até o texto chegar no plenário da Câmara dos Deputados, revisitar todos os atores e fazer uma reforma super democrática, onde todos ganham. Deputado, Juliana Lopes, em Brasília, também tem uma pergunta para o senhor com relação ao tema. Juliana. Oi, deputado, boa tarde. O senhor falou agora sobre algumas dificuldades em relação ao que pensam os estados, que são dificuldades e divergências históricas, em relação a esse tema, mas há também uma discussão, depois que esse texto foi apresentado, sobre alíquotas diferenciadas para determinados setores. Não é uma discussão assim tão simples de ser resolvida. Queria que o senhor falasse sobre soluções para isso e se diante dessa dificuldade e dessas discussões ainda seria possível aprovar essa reforma em julho, nessa visão mais otimista ali do Congresso Nacional. Então, Juliana, os parâmetros sinalizaram que nós não teremos apenas uma alíquota, que era a grande reivindicação de setores da cadeia curta. Porque nós temos que deixar bem claro aqui que a alíquota ela não pertence ao setor produtivo. A alíquota é do cidadão. Quem paga imposto sobre consumo é o cidadão. Empresário, o setor produtivo paga imposto de renda, imposto de patrimônio e não imposto sobre consumo. O cidadão que paga. Como nós queremos melhorar a vida do povo, é evidente que nós vamos olhar para o setor de serviço, para o setor de cadeia curta, como os produtos agro, como a educação, a saúde, transporte coletivo. Nós vamos olhar para esses setores e nós vamos buscar uma alíquota que eu chamo de equilíbrio, ou seja, a alíquota é efetivamente que eles pagam, porque também esses setores acham que pagam uma alíquota. Eles pagam uma alíquota menor num sistema cumulativo. Eles pagam uma alíquota com resíduo tributário que não foi creditado das cadeias anteriores. Portanto, eles pagam mais do que eles imaginam que pagam. Por isso, nós queremos compreender melhor esses estudos e sinalizar aí uma alíquota reduzida para esses setores. O setor de serviço, Juliana, 70% pertence ao Super-Simples, está preservado e com ganho. Hoje, o Super-Simples, as pequenas e médias empresas, não vendem para as grandes empresas, porque na substituição tributária, no chamado DIFAL, diferenciação de alíquota entre estados, eles não creditam. Agora, no Super-Simples, eles vão creditar. Então, a pequena empresa vai poder vender para a grande empresa. A empresa de serviços pequena vai vender para a grande empresa.
né? Então, ele vai acreditar. Então, nós vamos fortalecer o Super Simples. E são 70% das empresas de serviço pertencem ao Super Simples. Os outros 15% são cadeia intermediária, que vai acreditar para frente, para outro setor produtivo. E os outros 15% de serviço, saúde, educação, transporte coletivo, já estão contemplados. O setor imobiliário, por exemplo, é um regime especial. Então, eu acredito que nós conseguimos apresentar uma boa estrutura de diretrizes que, no diálogo agora, com 15 dias, é possível, sim, apresentar o texto da reforma no plenário da Câmara dos Deputados. E o senhor acreditou na aprovação com facilidade, deputado? Sabe por quê, Carol? Isso não é uma reforma ideológica, não é uma reforma de governo, é uma reforma do Estado brasileiro. E que, pela primeira vez, houve alinhamento da política. Houve um alinhamento do presidente Arthur Lira, né, que lidera no primeiro semestre na Câmara dos Deputados. Houve um alinhamento com o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, que vai liderar esse debate no segundo semestre no Senado. Houve um alinhamento político do presidente Lula entender que é uma medida estruturante para o Brasil voltar a ser competitivo, poder exportar com valor agregado, liderado pelo ministro Fernando Haddad. Então, e houve uma disposição de todos os entes federados que perceberam que esse modelo está esgotado, todos perderam, o Brasil perdeu competitividade. Olha para você ver, Carol e Juliana, o que acontece? O nosso déficit na balança comercial, na exportação de bens manufaturados, chegou à casa de 128 bilhões no ano de 2022. Cada $1 bilhão, 128 bilhões de dólares, cada $1 bilhão é 30 mil empregos diretos na indústria. O Brasil virou um país que exporta 2,5 milhões de empregos por ano e importa mercadoria mais barata, porque ela chega aqui sem imposto, porque na exportação, no modelo que nós estamos propondo, não cobra imposto. Ainda acredita os impostos que já foram pagos no processo de produção dos produtos exportados, como também não cobra nos investimentos. Então, o Brasil está muito atrasado e nós estamos trazendo para o debate nenhuma invenção tributária. Nós estamos trazendo para o debate o Imposto de Valor Agregado, o IVA, que é débito e crédito, que é um modelo que 195 países filiados à ONU, 174 países implementaram esse modelo. Portanto, nós estamos trazendo um modelo de padrão internacional que caracteriza como uma grande reforma do Estado brasileiro para a economia brasileira gerar emprego para a nossa gente, melhorar a renda per capita para o nosso povo, R$6 mil por ano, e fazer que o nosso setor produtivo possa voltar a exportar e vender produtos mais baratos, com preço mais justo para o nosso povo aqui no Brasil. Deputado Reginaldo Lopes, mais uma vez, obrigada por conversar conosco. Até uma próxima oportunidade, um bom trabalho. Até uma próxima. Eu que agradeço, Carol e Juliano. Um abraço, um ótimo fim de semana e um bom trabalho.